Meus irmãos, boa noite. Good evening, everyone. Paz do Senhor a todos. Peace of the Lord upon all. Confesso que para mim é uma grande honra estar aqui nessa noite e poder ministrar a palavra do Senhor. I must confess, a great honor to be here tonight preaching the word of the Lord. Tem mais ou menos uns 3 meses que eu estou aqui na Irlanda. I've been to Ireland for around 3 months. E desde que eu estou aqui no Sila, eu tenho escutado alguns testemunhos. And since I've started coming to Sila, I've been hearing lots of testimonies. E eu confesso para vocês que eu também me encaixo com algumas pessoas que testemunharam aqui. Alguém que veio do Brasil precisando de Cristo e da sua graça. So I must admit that I can relate myself with many of the testimonies I heard of someone that comes over to Brazil and start to see the grace of the Lord. E aqui nessa igreja, pela misericórdia do Senhor, Ele tem me ajudado. And here in this church, by the mercy of the Lord, He's been helping me. E se você que está aqui nessa noite, ou veio aqui pela primeira vez, quer a presença de Cristo, você está no lugar certo. And if you came into this church for the first time, or if you used to come to Sila for a while, and you're looking for the presence of God, I must say that you're in the right place. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. So I invite you to open up your Bibles, if you brought one, and the Gospel of Mark, chapter 10, Do verso 46 ao 52. verses 46 to 52. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Esse é o texto que o Senhor fala conosco nessa noite. So that's the text that God has prepared to speak to us tonight. Creio que todos que aqui estão, que são cristãos, já ouviram esse texto. I believe that everyone that is here tonight and that is a Christian, you might have heard this text before. Esse texto ele é muito conhecido de todos nós. This passage is very well known to all of us. O texto ele nos diz que Jesus estava indo para Jericó. So this passage says that Jesus was on the way to Jericho. Este era a última vez que Jesus passaria por Jericó no seu ministério terreno. That was the last time that Jesus would be passing through that city in his earthly ministry. De Jericó, Jesus iria para o Calvário, From Jericho, Jesus would go to the Calvary, para a sua morte, to his death, e então sua ressurreição. and then to his resurrection. O interessante é que todas as vezes quando nós olhamos para esse texto, dizendo que ele estava passando por Jericó, It is interesting that every time we look to this text and it says that he was passing by Jericho. olha comigo, preste atenção, no verso de número 46. Have a look with me, pay attention here in verse 46. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. No Antigo Testamento, a cidade de Jericó, In the Old Testament, the city of Jericho, ela foi uma cidade que fechou as portas para os israelitas. it was a city that closed its doors to the Israelites. De tal forma que Josué, ao entrar naquela cidade, declarou tudo como maldito. In such a way that as soon as Joshua entered that city, he declared it to be cursed. Jesus, a razão da história, So Jesus, the reason of the history, estava passando por uma cidade que fora chamada de maldita. he was passing by a city that was called cursed. Entenda uma coisa nessa noite. Understand one thing tonight, brothers and sisters. Cristo criou o mundo e todas as coisas que nele existem. Christ created the world and everything that exists in it. Não existe nenhum metro quadrado nesse mundo que não pertença a Ele. There is not a single square meter in this world that does not belong to him.
Não importa se esse lugar é bem conhecido ou é amaldiçoado. It does not matter if the place is well known or is cursed. Pertence a Cristo. It all belongs to Christ. E ele estava passando em Jericó. And he was passing by Jericho. E a palavra do Senhor nos diz que uma grande multidão acompanhava com ele. And the word of the Lord says that a huge and large crowd was with them. Eu acredito, meus irmãos, que no tempo de Jesus era uma coisa muito louca. I believe, church, that the disciples of Jesus, they were a very crazy crowd. Depois do primeiro milagre nas bodas do Caná da Galileia, After the very first miracle in the wedding in the Galilee, a Palestina nunca mais foi a mesma. Palestine was never the same again. E se nesses tempos já existe fofoca, naquele tempo também existiu. And if we do have some gossip nowadays, I'm sure there was some back in the day as well. Só que a fofoca cristã era engraçada naquela época. But Christian gospel is very interesting. Era mais ou menos assim. Gossip. Era mais ou menos assim. It was something like this. Você viu o que aconteceu? Did you see what happened? O mudo falou para o surdo The deaf said to the mute. No, the mute said to the deaf, sorry. que o cego viu o paralítico andar. That the blind saw the paralytic walking. E aí o resultado é isso. Uma multidão seguia Jesus Cristo. And then that's the result of such a gossip. A big crowd was following Jesus because of those miracles. Porque onde ele andava, Because wherever he would go, alguma coisa acontecia. something would happen. Veja comigo, verso de número 47. Let's check it with me, verse 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O interessante nessa passagem So the interesting point on this passage que existia um cego que tinha nome. is that there was a blind man that had a name. Em toda a escritura, em todos os evangelhos, And in all the scriptures, in all the gospels, existe apenas um único cego que tem o seu nome escrito pelos evangelistas. there is only one blind man that is called by his name. E ele era Bartimeu. And this was Bartimaeus. A vida de um cego, ela era a mesma coisa todos os dias. The life of a blind person was the very same every day. Infelizmente, para esse homem, era apenas trevas. So unfortunately for this man, it was all darkness. Ele não conseguia ver a sua própria mão na sua frente. He couldn't even see his own hand in front of his eyes. Ele jamais conseguiu olhar para sua mãe, He never got to see his own mom, nem tampouco para o seu pai. neither to his own father. A sua vida inteira era em trevas. All his life was in darkness. Só que a palavra do Senhor ela nos diz que ele ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: But the word of the Lord says that as soon as he saw Jesus of Nazareth, he started to cry out and say, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, son of David, have mercy on me. Jesus estava naquele caminho So Jesus was on that way que Bartimeu também se encontrava. that Bartimaeus was also in part of. Entenda uma coisa: So I want you to understand something. oportunidades elas aparecem na nossa vida. The opportunities, they may come to our lives. A grande questão é o que você faz com a oportunidade que Deus dá a você. The big question is, what do you do with the opportunity that God gives you? Bartimeu ele era cego, Bartimaeus was blind, mas ele ainda tinha outros sentidos aguçados. but he still had other senses. A sua cegueira não era desculpa para ele. His blindness was not an excuse for him. E nós cristãos, And we Christians, infelizmente, por causa de um pequeno problema, unfortunately, many times because of a small problem, de um desejo do coração não alcançado, because of something that you have in your heart, a desire that you have not reached yet, deixamos todas as outras coisas que estão à nossa volta you might leave everything else that is around you afetarem a nossa vida. affect your life. Olhe para você mesmo e veja isso. Look to yourself and try to visualize that. Ele era cego, He was blind, mas ele ainda conseguia ouvir
but he was still able to hear, ele ainda conseguia falar, he could still talk, e ele ainda conseguia tocar. and he was still able to touch. Segundo o dicionário, meus queridos, According to the dictionary, cegueira também significa distúrbio da razão blindness also means reasoning disturbance e falta de discernimento. and lack of discernment. O maior problema da igreja nos dias atuais The biggest problem of today's church é fazer o desejo do seu coração is to make the desire of its own heart o seu ídolo. its own idol. Por que eu digo ídolo nessa noite? And why do I say idol here tonight? Porque ídolo no coração, Because an idol in your heart, ele suga todas as suas energias, it drains all your energy, ele suga todas as suas esperanças. it drains all your hopes. Você diz, se eu tiver isso, eu serei plenamente feliz. You might say to yourself, if I achieve that, I'll be truly happy. Se eu tivesse isso, a minha vida seria completamente diferente. If I had that, my life would be completely different. E a razão da sua vida, da sua existência, But the reason of your life, of your existence, passa a ser isso que está dentro do seu coração, esse ídolo. starts to, in turns, and becomes this idol that you have in your heart. E ídolo, antes de ser um artefato de mãos humanas, An idol, before being something man-made, é um artefato criado dentro do coração. is something that generates and starts in your own heart. Ele era cego, He was blind, mas ele sabia que Jesus Cristo estava passando por aquele lugar. but he knew that Jesus Christ was passing through that way. Talvez não existiria nenhuma outra oportunidade, Maybe he wouldn't have any other opportunity, mas ele soube o que fazer. but he knew what to do. Veja, verso de número 48. So in verse 48, E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como não bastasse ser cego, as if it wasn't enough to be blind, agora uma multidão falava para ele: cale-te. now the whole crowd was telling him to be quiet. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, On the Gospel of Luke, on chapter 18, Lucas narra essa mesma história. Luke narrates this same history. E o interessante das palavras de Lucas, And it's interesting that in Luke's words, que ele vai dizer que Bartimeu primeiro ele pergunta o que estava acontecendo. Luke says that Bartimaeus would firstly ask what was going on, E as pessoas e a multidão estavam dizendo: Jesus está passando. and the crowd would reply him saying, Jesus is passing by. E agora essa mesma multidão está dizendo: cale-te. And now this same crowd is saying, be quiet. Queridos, Dear brothers and sisters, tome muito cuidado com o que as pessoas falam para você. be very careful of what people tell you to do. Muitas pessoas querem ver você feliz e realizado, Many people want to see you happy, contanto que não seja melhor do que elas. as long as it's not better than themselves. Infelizmente, nós damos ouvidos para coveiros. So unfortunately, we give voice to the ones that want to see us in a bad situation, Para repórteres do diabo. to reporters of the devil, E esquecemos de olhar e atentar para a palavra de Deus. and we forget to look and to pay attention to the word of God. A palavra ela é pregada todo final de semana. E nós temos a oportunidade de lê-la todos os dias. The word is preached every single weekend, and we have the opportunity to read it every day. Mas mesmo assim nós ouvimos o que as outras pessoas dizem, e não o que Cristo fala. But we give attention, too much attention to what everyone else is saying and not what God is saying. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Not always the voice of the people is the voice of God. Preste bem atenção em uma coisa que eu vou te dizer. Pay clear attention to one thing that I'm going to say to you tonight. Bartimeu ele era cego dos olhos carnais, Bartimaeus, he was blind of his physical eyes, mas ele não era cego dos seus olhos espirituais. but he was not spiritually blind. Ele sabia discernir as coisas. He had discernment. Tudo que estava acontecendo, não importa se estava dizendo, cale-te, cale a sua boca. Ele dizia, Jesus, filho de Davi. It doesn't matter what the people were saying. They could be saying, be quiet, shut your mouth, but still he could discern and knew what he wanted. O interessante é que a cegueira espiritual ela nos impede de discernir as coisas que Deus tem para nós.
It is interesting that spiritual blindness, it holds us back from seeing what God wants for us. E se tem alguém nessa noite que sabe o que Deus quer para a sua vida, é você mesmo. And if there's anyone here tonight that knows what you want to your own life, it's you yourself. Não deixe as dificuldades do dia a dia, os problemas, impedirem você de discernir as coisas. Don't let your daily or routine life ruin the things that you want your life. Satanás, ele é astuto. Satan is very wise. Ele sabe que se ele agir dentro do seu coração, naquele desejo, ele vai tirar toda a sua fé, a sua esperança em Cristo. He knows that if he manages to touch the one desire you have in your life, he will be able to destroy all the hopes you have in Christ. A sua oração não será mais de agradecimento e honras e adoração a Deus. Your praying is not going to be as thankfulness to God, to what God has done for you. Suas orações serão uma lista de pedidos a Deus. Your prayers will start to become a list of wishes towards God. E nós não podemos deixar de lado que a graça nos alcançou. And we can let aside what grace has given us. Mais importante do que o desejo do seu coração nessa noite é a vida eterna que Deus tem preparado para você. Most important than anything that might be in your heart tonight is the eternal life that God has given you. A caminhada de Jesus, de Jericó, passando por aquela cidade, era para o Calvário. Like the walk of the Lord passing through Jericho, it was towards the Calvary. E aquela mesma caminhada nos alcançou hoje. And that same walk reached us all tonight. E se você está sentado aqui nessa noite, ouvindo a mensagem, se alegrando com Deus, com seus irmãos e louvando a Ele. And if you are listening to this word tonight, rejoicing in the Lord with your brothers and listening to the Lord, Não foi por causa dos milagres de Cristo, it was not because of the miracles of Christ, mas por causa da morte dele na cruz. but because of His death on the cross. Cristo, ele sabia desde quando ele veio a essa terra que ele morreria por mim e por você. Christ knew from the very start, even before He came down to earth, that He would die for me and you. Nós somos tentados de ler a Bíblia apenas para receber milagres. We are very tempted in reading the Bible only to receive the miracles. Mas ele morreu na cruz por nós, para a salvação de todos nós. But He died on the cross for the salvation of all of us. Verso de número 50. Verse 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até com Jesus. Infelizmente, Israel não aceitava nenhuma pessoa imperfeita. Unfortunately, Israel would not accept anyone that was imperfect. Para conseguir balancear essa imperfeição, esse problema israelita, So in order to balance it out, this Israelite imperfection, this issue, o Império Romano dava algumas coisas para essas pessoas imperfeitas, para que elas pudessem ficar dentro de Israel. the Roman Empire would provide something for those with disability so that they would be able to stay within the community. Para os leprosos eram dados uma placa, For the ones with leopard, they would receive a sign, e para os cegos eram dados uma capa. and for the blind ones, they would receive a cloak or a garment. Essa capa significava uma espécie de uma alvará, So this garment had a meaning. It was like a license, para que essa pessoa imperfeita pudesse estar dentro de Israel. so that this imperfect person could be among the community. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus o chama, And the word of the Lord says that when Jesus calls him, a primeira coisa que Bartimeu faz é deixar a sua capa. the first thing that Bartimaeus does is to throw his cloak away. Apenas esse versículo Just this one verse tem alguns ensinamentos para nós. has got a lot of teachings to us. Primeiro, First, dê valor para as coisas que você tem hoje, give value to the things that you have today, para as coisas que estão ao seu redor, things that are around you, para as pessoas que estão à sua volta, people surrounding you, para a sua família. to your own family. Não adianta ter um sonho e largar tudo isso de lado It's not worth it to have a dream and leave it all behind, e não abrir os olhos e entender que são as coisas que Deus te deu nesse exato momento. and not being able to open your eyes and see that what you have now is what God has given you. Nós perdemos muito nessa vida porque infelizmente nós não damos valores àquilo que nós temos. We lose a lot in life because we do not value things that we already have. Nossos sonhos, nossos projetos Our dreams, our projects, acabam se tornando they end up turning
egoístas. selfish. Por quê? Why? Deixamos de valorizar as coisas que nós temos nesse exato momento. Because we stop giving the right value to things we already have. Trabalhamos, temos dinheiro para pagar conta, mas reclamamos de tudo. We work, we have money to pay our bills, but we still complain about everything. Temos uma casa para morar, mas reclamamos de tudo. We have a house, a shelter, but we still complaining. Temos uma igreja para adorar ao Senhor, mas reclamamos dizendo que ali só tem pessoa isso e aquilo. We have a church to worship our Lord, but we look in the size and company of our brothers and sisters. Então nessa noite eu te digo, So tonight I tell you, vamos dar valor para aquilo que a gente tem hoje. let's give the right value to things we already have. Vamos ser fiel no pouco que Deus nos tem dado. Let's be faithful in the little God has Pode ser provided pouco, us. It might be little, mas sabe que Ele vai sustentar você nesse pouco. but He's going to provide for you in the little. E nada vai faltar na sua vida. And you're going to lack nothing. Só que o segundo ensinamento que nós temos nessa passagem And the second teaching we have on this passage é que a primeira coisa que Bartimeu faz é deixar a capa. is that the first thing that Bartimaeus does is to leave behind his cloak. Sabe o que isso significa? Do you know what that means? Bartimeu estava dizendo, Bartimaeus was saying, eu não preciso mais do governo, I don't need the government eu não anymore. preciso mais do homem, I don't need man anymore. porque quem me chama agora é Jesus Cristo. Because the one who's calling now is Jesus Christ. Eu não preciso mais dos holofotes, I don't need the spotlights. eu não preciso mais de nada que me afaste de Cristo, I don't need anything that would keep me apart from God. porque quem me chama agora é Ele. Because He is the one calling me now. Querido, se Cristo te chamou nessa noite, Dear ones, if Christ is calling you é tonight, para deixar o pecado de lado, leave the sin aside. é para deixar aquilo que impede você de estar na presença dEle, You must leave behind whatever is holding you from being in His presence. é para tirar e deixar tudo de lado que impeça você de glorificar e adorar a Deus. Give up everything that is holding you and preventing you from worshiping the Lord. Isso é a única coisa que somente você sabe nessa noite. That's the only thing that only you know tonight. Qual é o pecado de estimação que tem afastado você de Cristo? What is this hidden sin that has been keeping you away from Christ? Parabéns. Congratulations. Essa é a razão da sua infelicidade, meu senhor. That's the reason of your unhappiness tonight. O seu pecado tem afastado você de Deus e tem deixado você infeliz. Your sin is keeping you away from God and making you unhappy. As coisas que estão tomando o lugar de Deus na sua vida têm trazido infelicidade a você. Things that are replacing the place of God in your life is taking happiness away from you. Se Cristo não for o centro da sua vida, If Christ is not the center of your life, você pode estar no maior pódio you might be in the highest podium, e você será a pessoa mais infeliz do mundo. but you're still gonna be the unhappiest person in the world. Se Cristo não estiver na sua vida, If Christ is not in your life, vai tudo mal. everything goes bad. Seu casamento vai mal, Your marriage is going bad. seu relacionamento vai mal, Your relationship is going seu bad. emprego vai mal, Your profession, your workplace, o seu trabalho no ministério na igreja vai mal. your work in the ministry in the church is not doing well. Se Cristo não estiver na sua vida. If Christ is not in your life. Então nessa noite, meus irmãos, So tonight, dear brothers and vamos sisters, deixar de lado tudo aquilo que nos afasta dele. let's put aside everything that prevents us from reaching. Vamos olhar para dentro do nosso coração e fazer um inventário Let's look inside our own heart to make a list. e tirar tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Let's remove everything that's taking God's place. Porque Deus ele quer você nessa noite por completo. Because God wants you tonight as a whole. Por mais que você tente colocar os desejos, os anseios do seu coração ali do lado com Cristo, Even though you're trying to put your desire and your wishes replacing God in Christ, Ele fala para você nessa noite, eu quero Isso você é- por completo. He says to you tonight, I want you, Isso eu estou dizendo, a sua vida sentimental, and I'm talking about your sentimental life, sua vida financeira, your financial life, sua vida material your material life, e também a sua vida espiritual. and your spiritual life as well. Todo o seu ser tem que pertencer a Cristo nessa All your noite. being must belong to God tonight. E no dia que você entender isso, And on the day you understand that, você vai olhar e falar, eu não preciso de mais nada, porque Cristo é o todo na minha vida. you realize that you don't need anything else. Christ is E the o Lord que God. vier de bondade de Deus para você, And whatever comes in terms of blessings from God to you, apenas será o complemento da sua felicidade, mas não a razão da sua felicidade. it's going to be an addition to your happiness, but not the reason of your happiness. Verso 51. Verse 51. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. É interessante, meus irmãos, essa passagem,
It's interesting this passage Porque Jesus não era cego. because Jesus was not blind, Bartimeu sim. Bartimaeus was. Mas que pergunta estranha. But what a weird question. O que você quer que eu te faça? What you want me to do for you? Infelizmente, quando coisas tomam lugar no nosso coração, So unfortunately, when things start taking place and ruin our hearts, nós ouvimos a voz de Cristo we listen to Christ's voice, e a nossa resposta para Cristo, infelizmente, faz com que você perca a sua bênção e a sua comunhão na maioria das vezes. and our answer to Christ is the reason why we so many times lose our blessings from God. Porque nesse momento, Because of that moment, você infelizmente acaba se tornando uma pessoa tóxica. you start becoming a toxic person. Sabe por quê? Do you know why? Porque dentro do seu coração está apenas a sua vontade. Because inside your heart you can only see your own desires, Apenas o seu desejo. all that you wish. E quando Jesus ele fala, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? And when Jesus asks Bartimaeus, what do you want me to do? O que Jesus queria dizer aqui era, qual é as suas prioridades, Bartimeu? What Jesus was trying to say to Bartimaeus is, what are your priorities? Porque se fosse uma outra pessoa, Because if it was anyone else, poderia dizer, 6 euros para mim tá bom. they could have said, okay, 6 euros for me is enough. Já posso ir no Star Pizza comigo. I can go have my pizza and Star Pizza. Suficiente. It's enough. Mas Bartimeu ele tinha prioridades na sua vida. But Bartimaeus, he had his priorities correct. Entre o estado atual Between his current situation e o desejo do coração, and his desire of his heart, existem as prioridades. there are priorities. Se você colocar o desejo do seu coração em primeiro lugar das prioridades, você vai naufragar. If you put the desire of your heart in front of your priorities, you're gonna sink. Você vai quebrar a cara. You're gonna end up in a bad situation. E não culpe a Deus por isso, And don't be blaming God because of it. porque isso foi uma atitude sua. Because there was your attitude. Bartimeu ele estava ensinando e nos ensina o que é prioridade. Bartimaeus was teaching us here what priorities are. Por trás das suas trevas Behind his darkness, existiam prioridades na vida daquele homem. he had his priorities right. E ele vai direto na sua prioridade. And he goes straight into his biggest priority. Para começo desse ano de 2018, For the start of this year of 2018, você tem as suas prioridades já feitas? have you got all the priorities right? Ou você vai ver como muitas pessoas vivem por aí e seja lá o que aconteça, e fala, Deus está cuidando do futuro. Or are you gonna live like everyone else around you, live and let live, and whatever happens, it happens? Não, não faça isso. No, please don't do that. Existem passos para serem dados. There are steps to be followed. Aprendam a investir em tempo, Learn how to invest in your time. ser paciente. Be patient. Prioridades precisam ser trabalhadas com muita paciência. Priorities, they need to be worked with a lot of patience. O salmista ele diz, esperei com paciência do Senhor. The author of the book of Psalms say, I wait with patience for the Lord. E ele ouviu o meu clamor. And he heard my cry. Muitos esperam em Deus, mas sem paciência. Many wait on God, but with no patience. Mas nessa noite você tem escutado a voz de Deus e vai ter paciência. But tonight you heard the voice of the Lord and you will have patience. Antes de tomar qualquer decisão, respire fundo e ore e converse com Cristo. So before you take any decision, take a deep breath, pray and talk to God. Porque eu tenho certeza que Ele vai falar, o que você quer que eu faça por você? Because I'm sure that He's going to ask, what do you want me to do for you? E você precisa estar preparado para responder. And you need to be ready to answer Him. Vamos ao próximo verso? So we go to the Verso next 52. verse, 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Por trás de toda aquela deficiência, So behind all of his deficiency, por trás daquele anseio em poder enxergar, so behind all of that anxiety in coming to see, por trás de todo sonho, behind of all his dreams, por trás de todo desejo do coração, behind of all the desires of his heart, existe isso aqui, ó. there is this one thing here. The salvation, the transformation.
Isso é algo que somente Deus pode fazer na vida de um homem. So this is something that only God can do in a Não life é algo of man. material. It's not something material. É algo espiritual. It's something spiritual. É algo que vem de dentro para fora. It's something that comes from inside to outside. É algo que muda definitivamente a vida de uma pessoa. It's something that changes your life completely. Cristo não estava passando ali por aquele lugar apenas para fazer mais um cego enxergar. Christ wasn't just passing through that one passage just to make a blind man coming to see. Mas para salvar um homem cego. He wanted to save a blind man. Entenda, meus irmãos. To understand, my brothers and sisters, Cristo vai trabalhar sempre na sua vida para mudar você. Christ wants to work in your life to change you. Para um homem melhor, para uma mulher melhor. To a better man, to a better woman. Para uma comunhão melhor com Ele. Into a deeper relationship with Him. Para andar com Ele do seu lado, não distante. To walk beside Him and not far from Him. E se você olhar lá no começo, And if you look at the very start, no primeiro versículo, at the very first verse, a Bíblia nos diz que Bartimeu estava no caminho. The Bible says that Bartimaeus was on the way. E agora ele está seguindo a Cristo pelo caminho. And now he's following Christ on that way. Todos aqueles que têm o encontro com Cristo, Everyone that has an encounter with God, nunca mais permanecem os mesmos. they will never remain the same. Eles passam a viver a vida de Cristo. They start to live Christ's life. Eles passam de andar no caminho de Cristo. They start to walk on Christ's path. Eles passam a falar como Cristo fala. They start to talk as Christ would talk. Tomam decisões como Cristo tomaria por eles. They start to take decisions as Christ would be taking if he was in this place. Todos os dias Bartimeu estava na beira do caminho. So every day Bartimaeus would be at the side of the road. E estar na beira do caminho não é estar no caminho. And being on the side of the road is not being on the road. Às vezes, por causa dos nossos pecados, nós achamos que estamos no lugar certo, no caminho certo. So sometimes because of our sins, we might think that we are on the right way, on the right direction. Mas entenda, esse caminho é caminho errado. But you must understand this path is the wrong path. É um abismo que vai te levar à morte. It's the abyss that's going to bring you to death. É um abismo que vai te levar à decepção. It's an abyss that's going to bring you to deception. O pecado nos tira do caminho. Sin will take you out of the way. Os ídolos do coração nos tiram do caminho. The idols you have in your heart will take you out of the way. Aquilo que tira Cristo do seu caminho é pecado. Anything that takes you out of Christ's path is a sin E tira você do caminho dele. and takes you away from Him. Mas naquele lugar, amaldiçoado pela história, But on that one city that was cursed by history, a bênção estava andando por lá. blessing was passing by. A vida estava andando por lá. Life was walking on the way. A luz estava andando pelas trevas. Light was walking through darkness. E quando a luz ela chega nas trevas, as trevas vão embora. And when light shines upon darkness, darkness fades. Mais do que apenas uma cura, A lot more than just a cure or a healing. a preocupação de Cristo era com um homem completo. Christ's biggest concern was with the person of that man. E a fé em Cristo salvou aquele homem And faith in Christ saved that one man por completo. as complete. E de brinde, And as a free gift, Bartimeu passou a enxergar. Bartimaeus also came to see. Note que as bênçãos são apenas um brinde do caminhar com Cristo. So just realize that the blessings from the Lord is just something that you get, is an extra, is a bonus from walking with God. O principal sempre será a transformação do homem. The main and most important thing it is and always will be your transformation. Cristo sempre vai trabalhar na vida do homem para transformá-lo, Christ is always going to work in our lives to transform us, usando determinadas situações, using whatever situation you might take. às vezes tocando no sofrimento. Sometimes touching you with suffering, Mas entenda uma coisa, but understand one thing. é melhor ter as mãos de Cristo na vida de um ser humano. It's better to have God's hands over someone. É melhor as mãos dele na sua vida It's better to have His own hands upon your life do que as coisas que o mundo tem. than whatever the world might offer you. As mãos de Cristo The hands of Christ, possuem perdão, they have forgiveness, possuem segunda chance, they have second chance, possuem graça, they have grace, possuem misericórdia. they have mercy, E elas sempre vão alcançar ao homem pecador. and He will always reach out for the sinner. Para os homens, Bartimeu não deveria estar falando, nem clamando por Jesus. For the one crowd, Bartimaeus shouldn't be saying anything
let alone be crying out for Jesus. homem inútil para a sociedade. He was a useless man for society. O problema é que a multidão não sabe ou esquece So the problem is that the crowd either doesn't know or forgets que essas são as coisas principais do currículo de todo pecador. that those are the main characteristics in the curriculum of a sinner. E Jesus ama o pecador. And Jesus loves the sinner. E quando ele olha para esse currículo, ele fala: opa, eu quero essa pessoa para mim. And when he looks to the CV, he says, I want that person to me. E na vida de Bartimeu não foi diferente. And on Bartimaeus' life, it wasn't any different. E na sua vida nessa noite também não será diferente. And in your life tonight, it's not going to be any different. São as pessoas que estão do seu lado te influenciando? Is it the people around you influencing you? Ou será que são as prioridades que você precisa para esse ano, para a sua vida mesmo, serem aguçadas? Or is it the priorities that you have tracked to your life in 2018 that must be put together? Ou será que você precisa deixar de lado tudo aquilo que infelizmente impede Cristo de trabalhar na sua vida? Do you perhaps need to put aside everything that is preventing God from working on your life? São coisas que um cego nos ensina nessa noite. Those are all things that we can learn from a blind man tonight. Que o final de tudo é um caminhar com Cristo. That the end of all things is to walk with God. O final de todas essas coisas será sempre estar na presença de Deus. The end of all things is always to be in the presence of the Lord. Ele não vai fazer nada que passe disso, He's not going to do anything beyond that. porque para ele o que mais interessa nessa noite Because tonight that's what is interests most. é você, It's you por completo. as a whole. Seus sentimentos, Your feelings, sua vida espiritual, your spiritual life, seus amigos, your friends, sua família. your family. Quando ele entrar na sua vida, quando você dar essa liberdade, As He enters in your life and as you give Him that freedom, tudo será afetado. everything is going to be affected. Família, amigos e nós mesmos. Family, friends, and even we ourselves. Então, uma noite nós fazemos uma escolha. So tonight we need to make a decision. E para uma noite como essa, nós vamos participar da Santa Ceia. And for a night such as this, we're going to partake of the Lord's Supper. Relembrar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Remember what God has done in the cross and the Calvary. Os irmãos da ceia já podem se preparar, You can start preparing the supper. porque nós vamos lembrar o sacrifício da cruz de Cristo. Tonight we're going to remember the sacrifice of Christ on the cross. Lembre-se isso, o caminho para o Jericó era o caminho do Calvário também. So remember that the way to Jericho was also the way to the Calvary. E nos alcançou hoje. And it reached us tonight. E em memória a Cristo, nós vamos tomar a Santa Ceia. And in memory of Christ, we're going to partake of the Lord's Supper. Não existe nenhum pecado nessa noite que Ele não possa perdoar. There is no sin tonight that He cannot forgive. Se numa Santa Ceia como essa você está pensando, And if a communion like this you are thinking, eu preciso primeiro melhorar para depois tomar a Santa Ceia. Semana que vem eu tomo. firstly I need to get myself right, and then I can be participant of the Lord's Supper. And maybe next week I might join you guys. Isso é errado, não faça isso. This is a wrong attitude. Please don't do that. Porque hoje é a hora de você parar e reparar o altar. Because tonight is the chance and opportunity for you to stop and to repair everything. E como eu faço isso? And how do I do that? Faça isso para a sua vida que eu vou te ensinar agora. I want you to do to your life what I'm going to teach you now. Confessar os pecados. Just confess your sins. Confessar pecado é dar nome ao pecado. To confess sins is to name all your sins. Não é dizer Deus me perdoa porque eu sou um pecador. It's not to say, oh God, forgive me because I'm a sinner. É dizer Deus, eu pequei nisso, eu fiz isso. It's just say, God, I've done this and that wrong. É vencer Satanás nessa noite, It's to win over Satan tonight, chamando nosso pecado pelo nome. calling out every single sin we have by its name. Curva sua cabeça So bow down your heads now, please, e chame o seu pecado pelo nome. and call all of your sins by name. Porque Cristo está aqui Because Christ is here, e Ele vai até você hoje. and He's coming towards you tonight. Vai colocar você no caminho de volta. He's going to bring you back to the path, E você vai caminhar com Ele lado a lado. and you're going to walk with Him side by side. Curva sua cabeça e olhe. Bow down your heads now, Chame please, and o pray. seu pecado pelo nome Call your sins by name, e fale para Deus. Deus me ajude.
and say to God, God, please help me. Você precisa de força, peça a Ele. You need strength, just ask Him. Ele dá força àquele que está cansado. He gives strength to the one that's weary. Você precisa de esperança, peça a Ele. Do you need hope? Just ask Him. Porque ainda existe esperança até mesmo para a árvore cortada. Because there is still hope for the tree that's been cut down. Ao cheiro das águas ela florescerá. To the smell of water, it will flourish back again. Pai, eu te agradeço por essa noite, Deus. Por esse momento tão precioso a qual o Senhor nos concede, Pai. Senhor, a palavra foi pregada.